Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vou mostrar a configuração do TypeScript. O nosso projeto é importantíssimo porque a gente vai querer vários recursos que ele traz que o JavaScript por si só não tem. A gente vai poder usar enums, algumas propriedades com classe. A gente vai evitar de fazer vários testes porque a gente já vai ter a segurança de tipagem das informações e dos dados que vão transitar na aplicação. Então o TypeScript hoje é indispensável para poder trabalhar tanto no front quanto no back-end. Ele favorece inúmeros recursos, a gente ganha produtividade, ele fornece IntelliSense, segurança nos dados, a gente pode fazer uma verificação se está compilando e ver se vai passar ou se vai dar algum erro no build da aplicação. Então hoje é uma ferramenta muito importante. A gente vai configurar o TypeScript aqui no projeto e a gente, para começar, vai instalar ele. A gente vai colocar aqui yarn add, vamos instalar ele sempre como dependência de desenvolvimento, por isso o traço D, e escrever aqui TypeScript. Enquanto ele instala, a gente pode ir criando já a pasta source, que vai ter o código da aplicação. A gente pode usar o comando mkdir. Eu estou optando pelo terminal em vez de criar direto pelo editor, para a gente poder aproveitar e praticar um pouco também de terminal Unix. Então, para criar uma pasta mkdir, eu vou colocar aqui src, vai criar aqui a pasta na raiz. O editor demora de atualizar um pouco, mas criou. Então agora a gente vai poder criar o arquivo de configuração do TypeScript. A gente vai colocar o tsconfig.json. E para a gente poder criar esse arquivo, vamos utilizar o comando toast. Pronto, arquivo criado. E agora a gente vai fazer a configuração do zero desse arquivo, que é muito importante. Muitas vezes as pessoas trabalham numa aplicação, às vezes até tendo um TypeScript, e não sabe configurar corretamente o base URL da aplicação para trabalhar com importações absolutas. Então, não é difícil você ver em aplicações JavaScript aquelas importações relativas. Você vai ver vários caminhos assim, voltando pastas, aí vai e coloca o nome do arquivo da pasta, aí fica voltando vários níveis e fica essa importação suja, fica complicado para você saber o nível que está a pasta. Então a gente sempre vai trabalhar com importação absoluta, uma das grandes vantagens de utilizar, por exemplo, o TypeScript. Então vamos definir aqui uma chave, já que é um JSON. Vamos definir uma propriedade importante, que são as propriedades de compilação do nosso projeto, as compiler options. Primeiramente, a gente vai configurar já o base URL. O que é essa URL base? A gente vai setar aqui todos os caminhos absolutos da aplicação com relação à pasta src. Então, vamos colocar aqui o arquivo base URL e a pasta src. Então, quando eu criar, por exemplo, uma pasta aqui dentro de src, vou criar uma pasta aqui de exemplo. Vamos criar uma pasta com o nome exemplo. E aí, se eu quiser fazer referência em alguma importação de algum arquivo aqui dentro, por exemplo, eu vou criar um arquivo de index aqui. E vou criar um arquivo dentro de exemplo também. Vou criar um index. Aí vamos supor que dentro desse index a gente quer exportar alguma coisa. Export const. Então a gente exporta, por exemplo, alguma coisa daqui. Aí se a gente quiser importar, em vez de fazer aquele caminho, a gente pode fazer aqui. O exemplo é simples, mas se tivesse alinhado em várias pastas, também seria da mesma forma. Então aqui a gente pode fazer o import, import a from, e aqui a gente seta o caminho.
Como já está lá setado o base URL src, eu posso colocar direto o nome da pasta, que é exemplo, e como é index, que é o nome do arquivo aqui dentro, eu não preciso setar o nome do arquivo. Se fosse outro, aí eu colocaria o nome do arquivo aqui também, sem precisar da extensão do arquivo. Então, era só um exemplo, eu vou deletar isso daqui, e a gente vai seguir com a configuração. Outro ponto importante, a gente precisa definir o nosso target, porque o TypeScript é uma linguagem compilada, então ele vai compilar aqui para JavaScript e a gente precisa escolher uma versão. Então, geralmente nos boilerplates eu deixo sempre na versão mais recente, só que para um código de produção tem que tomar cuidado. Tem que colocar aqui um valor que não impacte os navegadores dos seus clientes. Por exemplo, o recurso replace, esse método JavaScript, replace all. Se a pessoa estiver utilizando um browser, por exemplo, o Google Chrome, versão anterior a 2020, essa propriedade não é reconhecida e vai gerar um erro. Então, eu não devo colocar aqui para aplicativo de produção sempre a versão mais recente. Então, você coloca uma versão aí segura. Se quiser ter certeza mesmo, pode colocar ECMAScript 5 ou 6, já está de bom tamanho. Mas o ideal é ver no Analytics da empresa lá quais são a maioria dos acessos, quais são as versões de navegador, porque às vezes você coloca uma versão mais antiga e nem tem ninguém acessando o dispositivo assim antigo. Então, para o nosso caso do boilerplate, para o código ficar mais rápido, menor, eu vou colocar aqui 2021 mesmo. A próxima propriedade aqui vai ser lib. Então, aqui pelo menos no front-end, a gente vai querer setar aqui algumas libs que vão ajudar a descrever para a gente o nosso ambiente, que no caso aqui vai ser o navegador. Então a gente quer que as propriedades que vai ajudar a descrever o tempo de execução do nosso destino, no caso o browser. Então a gente vai precisar de algumas libs, como DOM, vai precisar também DOM.iterable e por último vai precisar também especificar aqui snext. Isso já é suficiente para a gente poder trabalhar bem. Agora a gente vai ter outra propriedade que é importante. A gente quer essa propriedade smodule. A gente vai querer essa propriedade smodule interop. Por que ela é importante para a gente? A gente pode definir como que a gente vai resolver os módulos da aplicação. Então a gente consegue emitir JavaScript adicional para facilitar o suporte quando a gente tiver importações de módulos como o JS, como por exemplo a gente vai ter em configurações de arquivos, como a gente vai ver em outras aulas, onde são comuns esse tipo de configurações. Por exemplo, no Webpack, no Jest, a gente tem módulos como o JS, no Storybook, em arquivos de configuração também, e pode ter alguns outros casos específicos, né, de acordo com o projeto. Então, essa propriedade é bom deixar habilitada como true. Outra propriedade importante vai ser o módulo. Esse módulo aqui vai ajudar a gente a especificar qual o código de módulo que é gerado na nossa aplicação quando o código for compilado. Então, por padrão, eu sempre deixo aqui a última versão, snext. Você pode mudar de acordo com o seu caso de uso. Tem várias opções aqui também. Se precisar de uma versão anterior, também pode colocar aqui. Agora a gente vai ver, depois do módulo, o módulo resolution.
Então, como a gente vai resolver esse tipo de módulo na nossa aplicação? Tem várias opções aqui. O ideal é a gente colocar sempre em Node. Vai lidar com todos os casos que a gente precisar. Outra coisa também bacana de configurar na aplicação é trabalhar sempre com o modo estrito, habilitado. Por que isso é importante? A gente vai ter segurança que a gente vai estar habilitando todas as verificações possíveis de tipo da nossa aplicação. Então, esse recurso aqui é indispensável para trabalhar com TypeScript com mais segurança. Seguindo aqui, a gente pode utilizar também essa propriedade para forçar a consistência nos nomes de importação de arquivo, por exemplo. Vamos habilitar ela como true. Então, como que isso funciona? Às vezes a gente pode nomear arquivos o mesmo nome, diferenciando que um vai ter letra maiúscula e o outro letra minúscula. E isso pode dar alguns problemas, principalmente na importação do TypeScript, quando ele for reconhecer os arquivos que está utilizando para compilar. Então, é importante, se a gente quiser fazer essa diferenciação, por exemplo, de letra maiúscula ou minúscula, é bom habilitar essa propriedade. Outra propriedade que é bom deixar habilitada aqui é o noEmit. Vamos mudar aqui para true. Então, essa propriedade aqui, a gente está dizendo que a gente não quer que emita arquivo de saída do compilador, como o código-fonte JavaScript e aqueles arquivos de source map, que ajuda a gente a mapear, identificar erros. Então, isso abre espaço para outras ferramentas como o Babel, o SWC, que é o que a gente vai utilizar no projeto, que são, que no caso do SWC é um loader de última geração, ultra rápido, feito em Rust. A gente vai conseguir deixar o nosso projeto configurado com Webpack tão rápido quanto o próprio Vite. Então, isso ajuda essas bibliotecas como o SWC lidar com a conversão de arquivo TypeScript em um arquivo que vai poder ser executado dentro do próprio ambiente JavaScript. Então, vamos deixar ela habilitada. Seguindo, a gente vai colocar outra propriedade aqui importante. A gente vai definir aqui, além do noEmit, a gente vai precisar resolver, em alguns casos, a importação de arquivos JSON, que por padrão não são reconhecidos. Então, é importante habilitar isso. Quando a gente for fazer um mock, uma simulação de alguma coisa, não dá erro. Vamos ver agora outra propriedade importante, que é o Isolate Modules. A gente vai deixar habilitado aqui também como true. Essa propriedade aqui é interessante utilizar, porque ela vai ajudar a informar a gente quando a gente escrever algum código que não pode ser interpretado corretamente quando tiver um processo de transpilação em um arquivo único, né, isolado. Só que isso daqui às vezes acarreta algumas coisas. Por exemplo, no código, ele não vai poder ter um arquivo lá TypeScript que não vai ter um import ou um export. Vai ter que ter pelo menos um deles. Então, algo simples de resolver. Às vezes você precisa colocar no arquivo só um export vazio para ele parar de dar erro, mas também pode ser ignorada a regra no arquivo, não é um problema. Então, outra configuração que eu costumo colocar aqui quando a gente trabalha principalmente com o React é o JSX import source. Então, geralmente eu coloco também com o React. Essa propriedade aqui é bacana porque ela declara o especificador de módulo que a gente vai utilizar aqui ao importar as funções JSX, né? Os componentes. Então, isso vai ajudar, principalmente com a versão do framework que estiver utilizando, não só o React, né? Se eu estivesse utilizando o Preact, por exemplo, eu colocaria aqui o nome. Então, essa opção é útil. Outra também que a gente pode colocar é, por exemplo, às vezes a gente, sei lá, não tem uma verificação de lint ideal, ou qualquer que seja um motivo,
e aí acaba passando algum comentário no código. A gente pode colocar para remover comentários no código, para poder não ir para o código de produção. Então é algo bem útil. Vamos deixar habilitado aqui. A próxima propriedade eu costumo colocar também é source map. É bom deixar habilitado como true. Tem diversas ferramentas, tanto no back quanto no front, que a gente utiliza para poder mapear e descobrir onde é que estão os erros, para poder debugar. E a gente instala algumas dependências, faz uma configuração, por exemplo, no Webpack, para poder facilitar isso. Ter uma mensagem de erro mais amigável. Então é extremamente importante deixar o source map habilitado. Outra propriedade é essa daqui, que a gente vai deixar habilitado também. Então essa propriedade aqui, por que ela é importante? Ela permite arquivo JavaScript convivendo com TypeScript. Então, por exemplo, às vezes você tem um arquivo que, por algum motivo de restrição de biblioteca ou algo assim, você vai precisar manter algum arquivo JavaScript e você não quer que gere erro. Ou se você está migrando um sistema, aí você vai migrando aos poucos os arquivos de JavaScript para TypeScript. Então, é uma propriedade que é sempre bom manter ela. A gente pode colocar além dela também a propriedade JSX. Aqui eu configuro para o React JSX. Por que eu coloco isso? Aqui no JSX ele vai ajudar a gente a controlar as construções JSX que são emitidas em arquivos JavaScript. Isso vai afetar apenas arquivos que são de saídas de JavaScript para aqueles arquivos que você faz em TSX. Então ele vai controlar isso. A gente vai colocar também aqui o noImplicit returns. Vamos deixar ela habilitada como true. Por que eu gosto de deixar essa aqui também? Muita gente não habilita ela, mas ela ajuda a verificar todos os caminhos possíveis no nosso código em uma função, principalmente quando tem condicionais, if, else, para garantir que ela sempre retorne um valor. Então isso é importante, porque às vezes você vai tipar e não percebe, acha que ela em todos os casos vai retornar um valor e deixa passar despercebido um desses cenários que ela não retorna nada. Então já evita alguns erros que só vai descobrir em compilação. Gosto também de deixar essa outra propriedade no implicit this. Eu habilito essa propriedade porque ela vai gerar um erro para a gente em expressões que a gente utiliza o próprio this com um tipo n implícito. Então eu habilito ela. Outro também vai ser o noImplicit n. Vamos deixar ele como true. Esse noImplicit n, em alguns casos em que nenhuma anotação de tipo vai estar presente, o TypeScript ele retorna para a gente um tipo n para uma variável quando ele não puder inferir o tipo daquilo. Então eu deixo ela. Outra propriedade restritiva que é bom colocar também é o strict no checks. Habilitando essa propriedade, quando for true, tudo que for null e undefined tem seus próprios tipos diferentes. E a gente vai receber um tipo lá se a gente tentar usar eles quando um valor diferente é esperado. Então isso vai ajudar a evitar vários erros. Além desse, a gente pode colocar também essa propriedade aqui, habilitada como true também. Ele vai permitir a gente fazer alguns imports do tipo, por exemplo, import
x from y, quando um módulo não tiver uma exportação padrão, por exemplo. Então, acaba sendo bem útil na aplicação. A gente pode colocar aqui também mais uma propriedade, o declaration. Vamos deixar habilitada também como true. O declaration ele serve para quando a gente trabalha com aqueles arquivos de tipagem global, por exemplo, que a gente coloca algum nome, .d.ts, aí vai tipar em toda a aplicação. A gente utiliza isso aqui, por exemplo, quando a gente quer fazer alguma tipagem para CSS ou quer fazer algum tipo, quando a gente está utilizando style de components, a gente quer tipar o tema, a gente cria um arquivo, por exemplo, assim. Então, além de declaration, a gente vai colocar skip libchecked, vamos deixar como true. Então, isso aqui vai pular a verificação de tipo, por exemplo, de libs de terceiro. E a gente vai ganhar bastante tempo e evitar alguns potenciais problemas também. Então é sempre bom deixar ela habilitada. Vamos deixar também essa propriedade incremental, porque tem alguns recursos que a gente quer utilizar já de última geração. Por exemplo, para trabalhar com SWC, a gente deixa essa feature habilitada. No Next também, para trabalhar com os recursos mais recentes, a gente vai acabar precisando deixar ela habilitada. Então é sempre bom deixar ela aí. E por fim, fora agora de compilation options, a gente vai colocar mais duas coisas que são o que a gente quer incluir na verificação de tipo. Então sempre bom colocar aqui a origem de verificação, que vai ser como alvo a pasta src, e a gente vai querer verificar todos os arquivos dentro de uma hierarquia de subpastas e qualquer nome de arquivo, desde que tenha uma extensão ts, e a gente pode fazer isso aqui também para arquivos tsx, que a gente também vai querer verificar. Então tsx. E outra coisa também que é bom colocar, o arquivo de configuração do Jest. A gente ainda não criou, mas ele vai ficar nessa pastinha, .jest barra, vai ter o setup como arquivo de configuração também, e extensão ts. Estou colocando isso daqui porque ele está fora da pasta src, está na raiz, e a gente vai querer que ele seja identificado aqui também. E vamos excluir algumas coisas. Por exemplo, a pasta Node Modules, a gente não quer verificação de tipo aqui. Vamos colocar também a pasta dist, que vai ser para onde vai os arquivos do nosso build da aplicação. E eu costumo colocar também alguns arquivos aqui, como por exemplo o arquivo de teste. Vou colocar aqui. Pronto. Acho que isso já é suficiente. Então, de configuração de TypeScript é isso. Agora que a gente terminou essa configuração, para finalizar, só colocar o nosso script aqui. Então, eu costumo colocar a parte de script antes das dependências, porque eu acho que faz mais sentido. Então, vamos colocar aqui os nossos scripts. Aqui a gente vai ter a opção de script da aplicação. E uma coisa que eu gosto de fazer quando utilizo o TypeScript é permitir a verificação de tipo. Eu quero saber se está compilando o projeto ou se tem algum erro. Então, a gente pode utilizar isso até quando tiver já configurado o Husk, fazer algumas verificações antes de fazer o push. Então a gente pode colocar aqui a verificação de tipo, a gente vai chamar aqui de type check. E nesse script tem algumas coisas que eu preciso colocar. Primeiro, o arquivo, aliás o comando para poder compilar o código. Vou colocar o tsc.
E para mim fazer referência ao arquivo de configuração do TypeScript que eu acabei de criar, eu quero compilar fazendo referência a ele. Então eu preciso colocar esse --project e aí eu seto aqui o arquivo. Então eu posso pôr o tsconfig aqui e já autocompleta. E eu já posso fazer o build da aplicação. Aqui ainda não tem os arquivos JavaScript, então não vou fazer o build agora, eu faço na próxima aula. E é isso, é a configuração que a gente precisa para ter tantas vantagens e facilidade na hora que estiver programando. Espero que tenham gostado da aula, até a próxima.